sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ari e este é o canal Sob a Luz do Evangelho. Deus traz vida ao vale de ossos secos. Irmãos, eu tenho feito diversos vídeos postados aqui na plataforma de YouTube. Já ganhei elogios de alguns, também críticas negativas por outros, mas em todas elas eu louvo e glorifico a Deus por todas. Sei que estou com isso alcançando os meus objetivos. E, irmãos, olhando mais um pouquinho adentro para o cenário em que nos encontramos, vendo anciãos, cooperadores do ofício ministerial, irmãos e irmãs que eram do ministério, uma das obras da piedade, outras ex-organistas, e todos estes saíram dizendo que não aprenderam o Evangelho dentro da congregação cristã no Brasil. Só podemos concluir com isso que o homem é perverso quando se refere ao seu ego, a esconder e tentar justificar os seus erros. Então, eu tenho uma coisa a dizer para todos estes. Deus, Ele nos testifica quando do nosso coração, da nossa mente, brotam pensamentos e vontades verdadeiras, onde a integridade nos revelam que somos pequenos, porém gigantes e constantes na fé, no temor, na devoção e na obediência. Então, irmãos, a estes eu digo que o que aprendemos dentro da congregação cristã no Brasil nos reverencia que somos e que somente poderia ter sido através do Evangelho de Cristo é que nos capacitou a desmentir pela palavra a vocês no combate a todas as suas desinformações. Falo aos críticos. Vamos aqui à reflexão. Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 até o 5, vale de ossos secos. E veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Só até aqui, irmãos. Só até aqui foi a palavra que Deus nos deu como reflexão para nós comentarmos sobre esta live do Júnior do canal Refletir e Pamela Moraes. Mas nós vamos ver o vídeo antes de eu falar qualquer coisa, aí depois a gente vai fazer aqui então as nossas considerações referente à perseguição que sofremos sobre eles e os outros críticos. Então, vamos aqui ver um pouquinho do vídeo e aí a gente faz a nossa consideração depois, ok? Eu já aproveito que você fala esse assunto. Porque você fica falando assim, eu conheci o Evangelho, eu estava na CCB 18, 15 anos, não conhecia o Evangelho. Qual foi esse Evangelho que você conheceu? Conta para nós, solta para nós essa visão para nós aqui, que nós cremos. O Evangelho verdadeiro, você está dizendo, né? Porque a pessoa fala, que Evangelho verdadeiro? Eu estou na congregação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, cantando os hinos falando de Jesus. Vamos falar do principal. O Evangelho principal, né? Óbvio que, como a CCB é constituída por seres humanos, pecadores, imperfeitos, como qualquer outro lugar, você sempre vai ser confrontado com problemas, certo? Então, você começa a perceber, quando você ainda está na CCB com o irmão Rafael e tantos outros irmãos, principalmente os irmãos do ministério, igual eu falei, que é um filtro, que muitas vezes os irmãos do ministério de verdade, aquela pessoa com caráter, que acredita que está fazendo tudo para Deus, que usa o seu ministério verdadeiramente para poder encaminhar as pessoas para o céu, mesmo
não é aqueles que acreditam estar fazendo tudo para Deus. Nós temos total convicção de que o ministério está fazendo, tanto eles quanto nós, que somos ouvintes da palavra, estamos fazendo tudo para Deus. Só para corrigir o que ela fala aqui. A gente sabendo que é tudo errado aqui fora, quando você conhece o Evangelho, você sabe que, que o irmão Rafael e tantos outros, o meu esposo, tem uma boa intenção por detrás disso, porque eles acreditam em tudo aquilo ali. E aí você começa a se comparar. Se eles acreditam, como ela diz, que eles acreditam em tudo que sai de dentro da congregação, por que eles estão fora então? Tem muita sujeira dentro da CCB, e se você lê minimamente a Bíblia, você já começa a ver que tem alguma coisa errada ali, entendeu? Que você não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Você começa a perceber isso já de cara. Só que você vai levando, porque você foi moldado a acreditar que ali é a doutrina, que é a graça, que só vai entrar no céu se você estiver na CCB, se você seguir aquela doutrina. Você... Só mais uma vez, irmãos, ela fala uma inverdade. Aqui ninguém fala que você só vai para o céu se você estiver dentro da CCB e que a CCB é a doutrina. Pelo contrário, nós temos aqui o Santo Evangelho, a palavra de Deus. É isso, é essa palavra que está aqui dentro que vai nos levar para o céu. Se nós seguirmos ela, obedecendo aos mandamentos do nosso Senhor Jesus. É isso que nos levará para o céu. A congregação é uma alvenaria onde se juntam os irmãos para louvar e adorar o nosso Senhor, o nosso Deus. A CCB pega pontos da Bíblia, né, para poder justificar algumas doutrinas que eles têm, e aí são só pontos. Você nunca leu o contexto, você precisa conhecer a Bíblia inteira, não é? Não, aqui está escrito que é proibido pastor, aqui está escrito que tem que colocar o véu, mas também está escrito, não, está escrito que a mulher tem que usar o véu, mas também na Bíblia está escrito que se você tem que usar túnica, e se você tiver duas túnicas, você tem que dar uma para o seu irmão. Aí você fala assim, não, a Bíblia não tem contexto histórico. Tem que seguir cegamente o que está ali. Tá, mas e os outros pontos? Por que você não segue? Por que você, CCB, você mulher, acha que usar o véu, você vai ser ouvida? Mas e por que você e a sua família não usa uma túnica, que é aquele vestido até no pé? Que só pode ter uma túnica, tem que dar outra por irmão. Também está escrito isso. Você entende isso? Então você precisa conhecer o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele vai dando luz ao que Deus ia fazer por nós, né? A vinda de Cristo, e depois conhecer o Novo Testamento inteiro. Não adianta você pegar pontos da Bíblia, igual a Cecília faz, pontos de doutrina. Irmãos, em relação às túnicas, ela é completamente errada no entendimento que ela tem. Porque a Bíblia se refere à túnica, e nos dias de hoje, nós usamos os nossos vestimentos, ou seja, se eu tenho 2, 3 ternos em casa, e eu vejo que tem um irmão que está necessitando daquele, eu posso simplesmente, como a gente sempre faz isso. Se os irmãos verem a obra da piedade, o irmão vai ver que, na maioria das vezes, quando vai fazer uma visita a um irmão que é orado, e Deus mostra, os irmãos levam um terno. Quantas pessoas não já deram testemunho que ganharam terno? O nosso cooperador aqui uma vez, ele mesmo testificou que ele ia, o saudoso irmão Ernestino, ele uma vez, ele falou que ele ia acostumado a ir com um terno vinho para a igreja, e um dia os irmãos oraram lá, e ele não estava precisando, até porque ele tinha condições de comprar, mas os irmãos viram ele sempre com aquele terno, foi e deu, ele falou no microfone, agradeceu a Deus por ele ter ganho um terno, irmãos. Agora o que ela fala aqui é inverídico, é inverdade que ela fala, que ela está soltando aqui. Doutrina cristã, aí pega lá um versículo aqui, um versículo ali que convém a eles, coloca no inário, explica meia dúzia de coisa para vocês, e vocês seguem cegamente. E essa. Deixa eu já aproveitar que você fala esse assunto. Porque você passa. Eu vou deixar só até aqui, irmão, até repetir por causa que é um corte que eu fiz, mas eu vou então concluir aqui o que a gente estava falando a respeito desse vídeo. Olhando, irmãos, para este trecho de vídeo, eu pergunto, irmãos, já pararam para pensar no que é a perda da vida sem esperança? Imaginem um cemitério, não de corpos inteiros, mas só de ossos, e nem ossos recentes, mas sequíssimos, sem vida, sem carne, sem força. Foi assim a visão que Deus deu,
que Deus mostrou ao profeta Ezequiel a condição que estava o seu povo. E assim, irmãos, é a visão que eu tenho, sem precisar da elevação espiritual, como no caso a de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. Porque estamos vendo, irmãos, a olho nu, pela graça e misericórdia de Deus, quem são os ossos secos, a condição de todos os críticos. As pessoas saíram da congregação cristã, sabendo que ela prega o Evangelho de Cristo, mas estavam secas espiritualmente, a ponto de não sentirem o manifestar do Espírito Santo em suas vidas. Isso nos dá a completa certeza somente em vermos este corte da live entre o Júnior do canal Refletir e Pamela Moraes. As suas palavras testificam. Viram Deus usar os homens pela inspiração que é o sopro, o mesmo sopro que se deu na festa de Pentecostes, a ministração e a exortação do Evangelho pelo Espírito, como desde o princípio Deus falara aos homens. E ainda hoje o fala. Prova disso está aqui em nossa reflexão. Deus levou o homem em espírito. Talvez você, amigo, que entrou aqui no canal, talvez vindo de lá do canal dos críticos, para ver o que eu estou falando aqui no canal, só para levar para eles, na expectativa de haver contendas. Talvez você entrou aqui com a alma, como esses ossos descrentes, de ver uma palavra cristocêntrica, sem a certeza de estar no caminho certo, porque há muita dúvida dentro de você. E por isso, com medo que os críticos te alimentam, e por isso também a semelhança do vale de ossos secos. Mas eu tenho uma notícia: o mesmo Deus que falou no vale de ossos secos com Ezequiel, ele fala ao meu ouvido pela inspiração, como tem falado no ouvido dos irmãos de ministério, na exortação da sua palavra, falando agora para que você entenda que o que eu falo não seria possível se não fosse o Espírito de Deus ministrando sobre nós. Tenho total convicção sobre isso. Ele ainda sopra a vida onde não havia mais esperanças. Eu estou aqui, irmão e irmã, para desmentir todas essas falácias dos críticos. Eu mesmo sou prova viva por tudo o que estou falando, de que o aprendi pelo Espírito advindo dentro da congregação cristã no Brasil, através da palavra de Deus, externando a vocês neste momento. Deus nos mostra a verdade sobre o seu povo, sobre o povo que estão aí fora perecendo por falta de entendimento, que estão se perdendo. Poderão viver estes ossos, filho do homem? Eis aí a pergunta que testa vossas fé, que testa a sua fé, senhora Xavier, que testa a sua fé, Carol Pinheiro, que testa a sua fé, Pamela Moraes, que testa a tua fé, Gerdel Oliva, e demais críticos, e que pode sanar as tuas dúvidas, porque todas vocês, senhoras, senhores, disseram ter saído por tuas dúvidas, exceto o Gerdel Oliva, que ainda permanece na congregação. Talvez você, olhando para o irmão que perdeu sua mãe quando enferma, ele orou, pediu e mesmo assim Deus recolheu. Talvez você esteja olhando para as promessas que foram feitas dentro da congregação ao púlpito, que ainda não foram cumpridas. Talvez você esteja na congregação só para falar que o ministério precisa ser passado aos jovens, porque já está retrógrado. Talvez você esteja dizendo em seu coração: sair da congregação cristã no Brasil porque a palavra não se cumpre, não acontece, não tem mais jeito. Mas Deus, Ele está te mostrando por essa reflexão o que você pode aprender com essa visão de ossos secos. É isso mesmo, meu irmão. Deus, Ele mandou Ezequiel falar com os ossos. Ossos secos,
ouve a palavra do Senhor. Irmãos, não é para nós discutir, é para crer na palavra. As mudanças que esperamos só acontecem quando declaramos a nossa fé, a palavra. Mas essa mudança, ela vem do interior de cada um de nós. Essa mudança, ela está em você e não na igreja. Primeiro veio a estrutura, ossos, tendões, carne, depois o Espírito entrou. A igreja que eu me referi é a alvenaria, viu, irmãos? O que você aprende com essa reflexão, meu amigo, amiga minha? Deixa eu te dar um pequeno exemplo. A semente, ao cair na terra, parece morta, mas quando a chuva e o sol chegam, ela brota. Assim é a palavra de Deus quando você chega ao pó, mas regado pelo Espírito, gera vida, meu amigo. Você pode ter ficado 50 anos na congregação cristã no Brasil, como a irmã disse, mas a irmã se esqueceu de deixar a palavra ter regado o seu coração. Não que não tinha a palavra dentro da congregação. A palavra sempre esteve, através das Sagradas Escrituras, dentro da congregação, mas a palavra não estava entrando em seu coração, não estava dentro de você. Como já dito, eu sou prova viva. A palavra, quando regada pelo Espírito, gerou vida em mim. Estou há 35 anos e sempre ouvi a palavra e as testifico hoje nesse vídeo. A solução para a sua sequidão não é conselhos humanos sem o provimento do Espírito Santo. Você não tem que ficar procurando nos críticos, nos evangelhos calvinistas, na má interpretação da graça imerecida, tanto ditada pelos críticos, mas ouvir o evangelho que faz em você crescer ossos, tendões, carne, uma estrutura espiritual, para você saber lidar com as dificuldades do dia a dia. A palavra é ensinada pelos apóstolos, obedecer a palavra de Deus. Irmã, irmão, amigos, o Espírito Santo é quem dá vida. Você pode constatar nos versículos de 9 a 10 que eu não li aqui no livro de Ezequiel. Sem o sopro do Espírito, o corpo está pronto, mas morto. O que adianta, irmão, irmã, você sair da congregação cristã no Brasil para ir para outras igrejas que pregam um evangelho sem compromisso, de liberdade, para fazer o que você quer, sem se preocupar? Porque antes você não podia usar brincos, calça comprida, como a irmã falou aí, usar o véu, como a irmã diz. O irmão também poder usar barba ou não poder usar, se preocupar com todas essas coisas e deixar o evangelho de lado, e o pior, confundir-o com estes usos e costumes. Deus, Ele não quer apenas que você esteja de pé na igreja, tampouco que seus sentimentos estejam voltados para isso, para o mundo, para as coisas que você pode ou não usar, mas que você viva cheio do Espírito Santo. O Espírito que transforma aquele que sem vida estava em um exército poderoso. Você pode ter um carro bonito, novo, na tua garagem, mas sem combustível, ele não vai a lugar nenhum. Assim, irmãos, irmãs, assim é o crente sem o Espírito Santo. No início do vídeo, eu te disse que talvez você tenha entrado aqui no canal com um propósito de ouvir o que estava sendo falado aqui e levar aos ouvidos dos críticos para criar contenda. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deixa o Espírito Santo soprar sobre você e reacender a chama que se apagou, por você achar que nós da congregação cristã não temos o Espírito Santo, não temos o Evangelho de Jesus Cristo. Não seja imprudente como as 5 virgens lá em Mateus, no capítulo 8. E você, simpatizante aqui do canal, Deus, Ele cumpre sim as suas promessas, mesmo que muitas das vezes nos pareça incompreensível a demora, ainda que oremos e o que esperamos não aconteça da forma que esperávamos, porque nós não conhecemos os intentos de Deus, não conhecemos os seus mistérios.
mas eu quero dizer que apenas parece que ele não cumpre. Veja nos versículos aqui, de 11 a 14, o povo dizia: nossos ossos se secaram e nossa esperança pereceu. Mas Deus disse: eu abrirei os vossos sepulcros e vos darei o meu espírito e vivereis. Irmãos, a palavra de Deus é garantia de vitória. A palavra de Deus, ela nos dá a certeza que nós iremos vencer. Passemos o que passamos. Onde há promessa, há esperança. Por isso estamos na congregação, porque lá há promessa através da palavra de Deus. Lá nós cremos no que vem do púlpito, porque é falado de dentro da palavra de Deus. Deus nos fala por intermédio de seus servos e nos promete e cremos, porque temos esperança dentro de nós. Não importa se já te disseram que acabou, Deus prometeu vida e você vai viver se você crer. Irmão e irmã, talvez você hoje seja como aqueles ossos secos do vale de ossos. Talvez sua fé tenha se apagado, seu coração esteja frio e você acha que Deus não está conosco na congregação porque você esteve lá tanto tempo e nada aconteceu. Mas eu sinto de dizer-te que pelos ensinos que temos através das Sagradas Escrituras, Deus, Ele vai soprar o seu Espírito em todos que o buscam. E se você o buscar sem colocar empecilho, você vai viver. Se você sente que precisa desse sopro de vida, então retorne, meu irmão, meu amigo, a buscar de verdade por um evangelho apostólico que está sendo apregoado, mas que não seja unicamente dentro da congregação, mas na igreja que prega, não sendo calvinista, uma igreja que verdadeiramente tem o compromisso de pregar a palavra de Deus. E a congregação é uma das igrejas que mais prega a verdade. Hoje poderá até ser um dia de restauração espiritual em sua vida, mesmo não sendo na igreja. Esta palavra a qual eu estou falando, não importa quão seco está o vale em sua vida, o Senhor vai transformar ossos secos em um exército de vencedores. E isto implica a você que saiu da congregação e a todos quantos queiram provar desse poder de Jesus Cristo através da sua palavra. E Deus tocou no meu coração para me falar isso hoje. Me permita fazer um pedido a Deus para todos nós, para você, antes de eu terminar esse vídeo. Pai amado, sopra sobre nós o teu Espírito. Onde houver sequidão, traz vida. Onde houver desespero, que o Senhor possa levar a promessa e que esse coração que receber essa palavra possa ter esperança. Onde houver derrota, levanta um exército de vencedores. Ainda que a palavra esteja demorando, que o Senhor possa colocar fé. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui está conosco na Congregação Cristã no Brasil e em todas aquelas que professam a sua palavra ensinada pelos apóstolos, os teus servos da antiguidade e nos teus servos da atualidade. Irmãos, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Ari e estou sob a luz do Evangelho. Que a paz de Deus possa entrar na sua vida e na vida de todos os teus familiares e amigos. Não esqueça de selecionar o sininho, fazer comentário e, se possível, compartilhe também. Tem uma alma perto de você que precisa ouvir a verdade do Evangelho. Um abraço e que Deus te abençoe.